O Racha na Voz, e hoje um dos vídeos mais importantes do canal, se não mais importante. É sobre uma imagem que eu vi do Denji, que ele tava entre escolher o demônio da morte e o demônio da guerra. Aí ele falou assim, pô, Pochita, independente se eu escolher o demônio da morte ou da guerra, eu percebo que a gente nunca vai conseguir ter a nossa vida normal. Então eu acho que entendi, eu vou criar meu próprio mundo. Aí, boom! Aí deu ideia assim pra fazer esse vídeo de hoje, E mais uma imagem que eu vi que foi tipo um Yin Yang, com o Musashi e o Guts, e tava escrito assim, o desejo é a raiz de todo sofrimento. Aí do outro lado, o sofrimento é a raiz de toda grandeza. Grandeza, como se diz. Aí, me fez parar pra refletir, porque chega num ponto na nossa vida que fica difícil, porque a gente cai naquele dilema. A gente aceita as coisas como elas são, ou a gente tenta romper com as coisas, tenta desligar de tudo. Porque se você aceita, você nunca vai mudar. Mas se você romper, você desligar de tudo, você perde o que você tem. O problema nem é estar nessas opções que a gente tem. Porque qualquer escolha ainda é ruim, é uma prisão. Você troca de lado, mas você não tem liberdade. É apenas mudar de dono. Porque quando você tenta eliminar um problema, você não está eliminando o mecanismo que cria o problema. Se você tira essa dor, sem transformar a sua consciência, você cria um vazio pior. Se você remove esse conflito externo, sem resolver você por dentro, ele só aparece de outra forma. Tipo, o medo. O medo ele sempre encontra uma nova forma, o desejo sempre encontra um novo alvo. A mente que não consegue se governar apenas muda de vício. A raiz não está no problema, mas na imaturidade de você escolher evitar a responsabilidade. Ou seja, o desejo ele se disfarça de necessidade. Ele promete te fazer completo, mas só entrega repetição. E a cada conquista uma nova fome, e a cada satisfação uma nova expectativa. O ego ele não quer paz, ele quer estímulo. Você não quer sentir, você quer... Não é sentir. É no sentido de validação. Você só quer validação, você não quer que aquilo faça sentido. Você diz que quer alcançar mais um objetivo, mas quando você chega lá, você não descansa. Tipo Naruto, Virou Hokage, chega lá, não é aquilo, Ele não fica feliz. Porque a lógica do ego ela é uma expansão infinita, você nunca descansa. E quem vive nessa lógica nunca constrói uma identidade, porque você só fica acumulando experiências sem perceber que você está perdendo o sabor com o tempo, essas experiências. Você queria muito aquilo, quando você conquista, não era tanto assim. E você vai fazendo isso e você nunca constrói uma identidade, porque você só é moldado através dos seus vícios e das suas ganâncias e pelo seu ego. E acaba que essas experiências, com o tempo, só vão perdendo o sabor, E o sofrimento, por outro lado, ele é inevitável. O sofrimento chegando, eu sou inevitável. A questão nunca é evitar o sofrimento, porque ele é inevitável, como eu disse, mas decidir como usar o seu sofrimento. O sofrimento passivo, ele gera ressentimento, mas o sofrimento ativo gera transformação. Quando alguém sofre e culpa o mundo, ele cria uma narrativa. Mas quando alguém sofre e assume a responsabilidade, essa pessoa cria força. A diferença está na postura. A mesma dor pode destruir ou amadurecer. O mesmo fracasso pode gerar vitimismo ou disciplina. Não existe grandeza sem pressão, mas pressão sem consciência apenas endurece e não evolui. Então é tipo um ciclo, Você está com carência, aí você busca por validação. A validação momentânea gera prazer, o prazer cria dependência. Essa dependência gera manipulação, manipulação gera queda. A queda gera dor e a dor gera força temporária. Só que é uma força temporária, sem reflexão, ela volta ao prazer. E o ciclo se repete e a pessoa acredita que o próximo estímulo vai resolver o vazio. Esse ciclo não é azar, é só um padrão psicológico. O padrão não se quebra com intensidade emocional, ele se quebra com lucidez. Chega um momento em que escolher entre esses dois extremos deixa de fazer sentido, porque ambos pertencem à mesma lógica, você tem que reagir. A mesma ruptura acontece quando alguém percebe que qualquer decisão tomada apenas vai mudar, Mudar nada. Você só está tentando escolher para agradar alguém, para evitar abandono, para você fugir do desconforto, mas isso tudo ainda é submissão, Você ainda está submisso ao problema. A maturidade, ela começa quando a pessoa escolhe não para ser aceita, nem para provar algo, mas porque entende as consequências e assume as consequências. Criar o próprio caminho, como a gente disse, ele queria criar o próprio mundo dele, não significa ignorar a realidade. Significa você parar de delegar a própria vida ao medo, ao desejo ou à pressão externa.
significa reconhecer que poder sem consciência destrói. E consciência sem ação paralisa. Integração é unir força e lucidez. É agir com domínio interno e não com impulso. É decidir antes da emoção tomar o volante. Quando alguém vive, naquela expectativa baixa, para não se frustrar, está sobrevivendo, ela não está vivendo de fato. Quando vive tentando satisfazer todos, para poder sentir que existe, está terceirizando a identidade. Quando ele tenta viver para os outros, ele só não tem personalidade, ele só tenta agradar os outros. Ele não tem personalidade. E quando você finalmente percebe que nada externo vai preencher o que é estrutural, surge a possibilidade de mudança. Não uma transformação estética, quando o Denji se transforma quando ele consegue dominar 100% do poder dele. Mas é uma transformação no sentido, você deixa de perguntar qual lado eu devo escolher e começa a perguntar quem eu me torno ao escolher isso. Então, finalizando aqui, o desejo sem o governo só gera sofrimento. O sofrimento sem reflexão gera amargura, A reflexão com responsabilidade, aí sim gera evolução. A vida nunca vai parar de te pressionar. O mundo nunca vai deixar de ser caótico. O conflito e a perda sempre vão continuar existindo. A diferença está em não permitir que esses fatores determinem a sua postura. Não é você eliminar os extremos, é você não ser controlado por eles. Então vença seus medos. Porque no fim, a liberdade não é a ausência dessas forças opostas, é a capacidade de decidir mesmo sobre elas. Não é apagar os conceitos do mundo, é não ser escravo dos próprios impulsos. Não é vencer porque ficou mais forte que todos, é você vencer porque você parou de fugir de si mesmo. E quando alguém alcança esse ponto, não precisa escolher entre guerra ou morte, prazer ou dor. Escolha responsabilidade, porque a responsabilidade é o único caminho que transforma poder em caráter. Borracha na voz e agradeço quem pôde escutar até aqui.